O grito de Jackson ecoou pelas paredes frias da casa do patrão. Um som rouco e descontrolado que fez os vidros das janelas vibrarem com a intensidade de sua fúria. Ele estava parado na soleira da porta, o corpo rígido, os punhos cerrados com tanta força que as veias saltavam em seu pescoço, enquanto seus olhos arregalados encaravam a cena grotesca à sua frente. Andressa Caroline e Luísa Parlotti estavam entrelaçadas na cama, cobertas apenas por lençóis amarrotados, congeladas no instante em que a privacidade foi brutalmente violada. O silêncio que se seguiu ao grito inicial foi mais aterrorizante do que o próprio barulho, um vácuo de ar onde o tempo parecia ter parado, e cada respiração ofegante das duas mulheres soava como um trovão naquele quarto abafado. Jackson não disse nada por alguns segundos. Apenas tremia, suando frio, com uma expressão de quem acabara de ver o mundo desmoronar aos seus pés. De repente, ele avançou, chutando a lateral da cama com uma violência extrema, fazendo as duas pularem de susto, completamente em choque, sem entender a dimensão do caos que havia sido desencadeado. Aquele não era apenas um momento de ciúmes, era o clímax de semanas de tensão acumulada, de olhares trocados, de sussurros nos corredores e de alianças quebradas que agora explodiam na face de todos. Mas para entender como chegamos a esse ponto de não retorno, precisamos voltar no tempo, muito antes desse grito rasgar a madrugada, e entender as peças que foram movidas nesse tabuleiro emocional dentro da casa. Tudo começou dias antes, quando a atmosfera na casa do patrão ainda parecia calma, mas já carregava aquela eletricidade estática de quem sabe que algo grande está prestes a acontecer. Andressa Caroline, conhecida por sua postura firme e estratégica, havia iniciado uma aproximação cautelosa com Luísa Parlotti. No início, eram apenas conversas fiadas na cozinha, compartilhamento de insegurança sobre o jogo e sobre a vida lá fora. Luísa, sempre mais reservada e observadora, encontrava em Andressa uma confidente, alguém que parecia entender suas dores sem julgar. O que ninguém imaginava, porém, era que essa conexão emocional estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. Enquanto isso, Jackson Fonseca vivia um conflito interno devastador. Ele nutria sentimentos complexos por Andressa, uma mistura de admiração, desejo e possessividade que ele mal conseguia administrar. Jackson acreditava ingenuamente que havia algo especial entre eles, algo que ia além do jogo. Ele se dedicava a ela, trazia conforto, oferecia proteção e interpretava cada sorriso de Andressa como um sinal de reciprocidade. O que Jackson não imaginava era que no mesmo instante em que ele construía castelos no ar, Andressa estava tecendo uma rede totalmente diferente, uma teia de intrigas e conexões que não o incluía da maneira que ele sonhava. A tensão começou a subir quando outros participantes, como Thiago Monteiro e Vivão, notaram a proximidade excessiva entre Andressa e Luísa. Eles trocavam olhares cúmplices durante as tarefas, cochichavam nos cantos escuros da sala e desapareciam juntas por longos períodos. Jackson, cego pela própria esperança, ignorava os sinais. Ele via a amizade como algo puro, incapaz de perceber a dualidade que Andressa carregava consigo. Marina Keller e Bianca Becker, sempre atentas aos movimentos da casa, tentaram alertá-lo discretamente. Em uma conversa tensa na área externa, Bianca, com os olhos inchados de chorar devido às próprias frustrações no jogo, segurou o braço de Jackson e disse: "Você precisa abrir os olhos, Jackson. Não é só amizade." Jackson retrucou, furioso, acusando-as de quererem destruir a harmonia do grupo. Ele estava desesperado para acreditar na narrativa que havia criado em sua mente, recusando-se a aceitar a realidade que batia à sua porta. A injustiça da situação começava a se formar. Jackson dando tudo de si, sendo humilhado silenciosamente por uma verdade que ele se recusava a ver. Na noite anterior ao incidente, o clima de tensão se instaurou no ambiente de forma palpável. Durante o jantar, Andressa e Luísa sentaram-se lado a lado, ignorando completamente Jackson, que estava sentado do outro lado da mesa. Cada risada compartilhada entre as duas era como uma facada no orgulho de Jackson. Ele comia em silêncio, triturando os alimentos com raiva, enquanto observava de relance as mãos dela se tocando sutilmente sobre a mesa. Era um toque leve, quase imperceptível para quem não estava procurando,
mas para Jackson era uma declaração de guerra. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Todos ficaram abismados. Alexandre Vinícius e Matheus Pantaneiro trocaram olhares preocupados, sabendo que a bomba estava prestes a estourar. Andressa, por sua vez, manteve a compostura, embora seu coração acelerasse. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas a adrenalina do jogo e a emoção proibida a cegavam para as consequências. Ela não imaginava que Jackson estava tão perto do limite quanto estava. Naquela madrugada, a casa estava mergulhada em um silêncio pesado. A maioria dos participantes dormia, exausta das disputas diárias. Andressa e Luísa, no entanto, estavam acordadas. Elas se encontraram no quarto que dividiam temporariamente, sob o pretexto de conversar sobre estratégias. Mas a conversa logo mudou de tom. As palavras deram lugar ao toque, e o toque deu lugar a algo que ambas sabiam que poderia destruir suas imagens públicas e suas relações dentro da casa. Elas se deixaram levar pela paixão momentânea, pelo calor humano em meio à frieza do reality show. Estavam tão focadas uma na outra, tão perdidas no momento, que esqueceram onde estavam. Esqueceram que as paredes tinham ouvidos, que as portas podiam se abrir a qualquer instante, e que Jackson, insone e atormentado, vagava pelos corredores como um fantasma assombrado por suas próprias dúvidas. Jackson caminhava sem destino. Sua mente era um turbilhão de pensamentos negativos. Ele se sentia traído, embora não tivesse provas concretas. Era uma intuição visceral, aquele sexto sentido que grita quando algo está errado. Ele passou pela sala, vazia e escura, e subiu as escadas. Seus passos eram leves, mas pesados de angústia. Ao se aproximar do quarto onde Andressa e Luísa estavam, ele hesitou. Ouviu vozes baixas, risos sufocados. Seu coração disparou. Ele encostou a orelha na porta, paralisado de medo do que poderia encontrar, mas impulsionado pela necessidade dolorosa de saber a verdade. O que ele ouviu não foram palavras de estratégia, nem discussões sobre o jogo. Eram suspiros, gemidos contidos, a confirmação horrível de suas piores suspeitas. A realidade caiu sobre ele como um martelo. Andressa, a mulher por quem ele nutria tantos sentimentos, estava ali, com outra pessoa, traindo não apenas a confiança dele, mas a dinâmica inteira do grupo. A raiva substituiu a tristeza. Jackson não pensou duas vezes. Ele não bateu na porta. Ele não pediu licença. Ele girou a maçaneta com violência e empurrou a porta, invadindo o espaço sagrado daquelas duas mulheres. E foi nesse exato momento que o grito saiu de sua garganta. Um rugido primitivo de dor e fúria. Andressa e Luísa, pegas de surpresa, tentaram se cobrir, seus rostos pálidos de terror. Jackson as encarava nos olhos e dizia com a voz trêmula de ódio: "Vocês acham que eu sou idiota? Vocês acham que eu não vejo?" Andressa tentou se levantar, nua e vulnerável, tentando explicar, gaguejando palavras sem sentido. "Jackson, espera, não é o que você pensa", ela começou. Mas Jackson a interrompeu com uma risada sarcástica, em um tom irônico que gelou o sangue de todos. "Não é o que eu penso? Então me explica isso. Me explica por que você está na cama com ela enquanto eu me mato por você." Luísa, encolhida no canto da cama, chorava silenciosamente, com os olhos inchados, percebendo que sua vida dentro da casa havia acabado. Ela era a peça secundária nessa tragédia, mas sofria as consequências igualmente. Jackson apontava o dedo para Andressa, chamando-a de pilantra, de crapula, de desumana. Ele listava cada gesto de carinho que ela tivera com ele, cada promessa implícita, e jogava tudo na cara dela como acusações. "Você é uma manipuladora nata", ele disparava. "Você usa as pessoas como degraus. Você usa a mim, usa ela, usa a todos." Andressa, recuperando um pouco da compostura, tentou contra-atacar. "Eu não te devo nada, Jackson. Nós não temos nenhum compromisso." Essa frase foi a gota d'água. Jackson avançou novamente, mas foi contido por Marcelo Escova e João Vitor Cassoli, que haviam acordado com o barulho e corrido para ver o que acontecia. A cena era caótica. Jackson se debatia, tentando alcançar Andressa, enquanto os outros seguravam seus braços.
Ele gritava que a justiça seria feita, que a casa tinha caído, que o checkmate havia sido dado. A notícia se espalhou pela casa em minutos. Nathalie Silva, Sheila Barbosa e Morena Lira apareceram nas portas, assustadas, sem entender completamente a gravidade da situação, mas sentindo o peso dramático do momento. Nikita Salvador e Jovan Rodrigues observavam de longe, chocados com a intensidade da reação de Jackson. Luiz Felipe Alvim tentava acalmar os ânimos, pedindo que todos voltassem para seus quartos, mas era impossível ignorar o que havia acontecido. A imagem de Andressa e Luísa, expostas e humilhadas, e a de Jackson, destruído e furioso, ficou marcada na memória de todos. Era o fim de uma era na casa. As alianças foram quebradas, a confiança evaporada. Andressa, que sempre se manteve acima da lei, julgando-se intocável, viu sua reputação desmoronar em segundos. Ela não podia mais se esconder atrás de sorrisos falsos. Sua máscara havia caído. Nos dias que se seguiram, a convivência tornou-se insuportável. Andressa evitava olhar para Jackson, que a ignorava completamente, tratando-a como se ela não existisse. Luísa isolou-se, envergonhada, passando a maior parte do tempo chorando no banheiro ou deitada na cama, recusando-se a interagir com o grupo. A tensão era constante. Cada refeição era um campo minado, cada conversa era vigiada. Os outros participantes dividiram-se. Alguns apoiavam Jackson, vendo nele a vítima de uma manipulação cruel. Outros, embora condenassem a atitude de Andressa, criticavam a explosão violenta de Jackson, argumentando que ele havia invadido a privacidade delas. Mas a maioria concordava que a traição emocional, se é que se pode chamar assim, havia sido o catalisador. A questão não era apenas sobre sexo ou romance, era sobre lealdade, sobre honestidade e sobre o respeito básico entre seres humanos que vivem confinados juntos. Andressa tentou se justificar em conversas privadas com Mariana Bernardino e Vivão, alegando que seus sentimentos eram confusos e que o ambiente da casa distorcia a realidade. Ela dizia que não queria magoar ninguém, mas suas ações gritavam o contrário. Ela havia escolhido satisfazer seus desejos momentâneos em detrimento da estabilidade emocional de Jackson. Era uma atitude egoísta, típica de quem joga para ganhar a qualquer custo, esquecendo-se da humanidade por trás das câmeras. Jackson, por outro lado, amadureceu rapidamente através da dor. Ele percebeu que Andressa nunca fora o que ele imaginava. Ele viu a verdadeira face dela, fria e calculista. Essa revelação, embora dolorosa, foi libertadora. Ele parou de sofrer por alguém que não merecia suas lágrimas. Ele focou no jogo, tornou-se mais forte, mais determinado. A humilhação pública transformou-se em combustível para sua resistência. O episódio serviu como um espelho para todos os participantes. Mostrou como as emoções podem ser usadas como armas, como a intimidade pode ser explorada para ganho pessoal ou simples prazer, ignorando o rastro de destruição deixado para trás. Mostrou também que, no final das contas, a verdade sempre vem à tona. Não importa quão bem você esconda seus segredos, não importa quão cuidadosamente você planeje suas traições, o universo encontra uma maneira de revelar tudo. Jackson foi o instrumento dessa revelação, involuntário talvez, mas eficaz. Ele foi o agente do caos que trouxe a ordem através da destruição. Hoje, olhando para trás, é impossível não sentir uma certa pena de Andressa. Ela perdeu não apenas a chance de uma conexão genuína com Jackson, mas também o respeito de muitos de seus colegas. Ela se tornou a vilã da narrativa, a mulher que brinca com corações. Luísa, embora também culpada, é vista mais como uma vítima colateral, alguém que se deixou levar pela influência dominante de Andressa. Jackson é visto como o herói trágico, aquele que sofreu, mas que saiu fortalecido. A dinâmica da casa mudou irreversivelmente. Não há mais inocência. Todos sabem do que são capazes uns dos outros. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reparar. Minha opinião pessoal sobre esse caso é que Andressa errou feio ao não estabelecer limites claros desde o início. Se ela não tinha interesses românticos em Jackson, deveria ter sido clara, direta e honesta, em vez de manter uma ambiguidade conveniente que alimentava as esperanças dele enquanto ela buscava satisfação em outro lugar.
Isso não é apenas jogar sujo no reality, é uma falha de caráter na vida real. Jackson, apesar de sua reação explosiva, tinha todo o direito de estar furioso. Ser traído, mesmo que não houvesse um namoro oficial, dói. A sensação de exclusão, de ter sido usado, é devastadora. A invasão do quarto foi errada, sim, mas foi o resultado de uma pressão psicológica insustentável. Ele foi levado ao limite. E Luísa? Luísa precisava ter mais autonomia. Ela permitiu ser peça no jogo de Andressa e pagou o preço com sua dignidade. Este episódio nos lembra que por trás das câmeras, das edições e das estratégias, existem pessoas reais, com sentimentos reais, que podem ser feridos profundamente. A Casa do Patrão não é apenas um jogo, é um teste de humanidade. E nesse teste, Andressa falhou. Jackson, apesar da dor, passou. A lição fica: quem ri por último ri melhor, mas quem age com integridade dorme tranquilo. A sentença de Andressa foi decretada pelo julgamento silencioso de seus pares. Ela pode até vencer o prêmio, mas perderá algo